Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com dois meninos, esses rapazes aqui excepcionais, que tiveram uma ideia bem interessante que eu quero trazer para vocês. Como a gente já falou, né? A ideia aqui do podcast é gente demais. E quando eu falo disso, é gente que multiplica, que faz diferença. E eu acredito muito que esses meninos vão fazer muita diferença, talvez na vida de vocês. Como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo certo. Aquiles, Arthur. Tudo certo. Primeiro, dizer pra vocês assim, Aquiles e Arthur, o teu pai, tua mãe teve... Foi teu pai que teve a ideia desse nome, né? Do Aquiles? É. Foi meu pai. É Foi o meu nome. pai. E o teu também. Arthur veio do Não teu sei. pai ou da tua mãe? Não sei. Foi da mãe, ela tá dizendo. Mas ela já me disse também que queria colocar o nome de Heitor, então eu não sei se é Não, verdade mas entre isso. Heitor e Arthur, né? Vamos combinar. Arthur é melhor, né, cara? Ó, nada contra os Olha Heitores que Heitor estão é o nome ouvindo, do meu irmão. mas o Aquiles é melhor. Tem que Aquiles concordar, é vamos ter mais que concordar. Não, brincadeiras à parte, né? Aquiles um grande guerreiro e o Arthur também, cada um na sua época. Para você que está assistindo, né? E vocês que estão me conhecendo, eu tive o prazer de conhecer a sua mãe, que é uma pessoa maravilhosa, que contou a história de vocês e por isso que a gente resolveu trazer. Porque vi e achei bem bacana aquilo que vocês estão fazendo. O pessoal já está curioso aí para entender isso. Mas eu tenho uma formação em filosofia, então eu sou muito admirador de Aquiles e também tenho uma formação que a gente fala de um contexto histórico, dentro de tudo que movimentou a era medieval, e aí vem também toda a mitologia em cima do rei Arthur. Então, dois nomes muito fortes. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho essa ideia de conhecer sobre investimento, o mercado, né, de investimento, de aplicações, quem que teve essa ideia, como que surgiu, e montar esse Instagram e dar essas dicas para as pessoas. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho aí. Tá, eu acho que eu posso começar. Pode começar. Porque a história começou mais ou menos assim. Primeiro, em 2020, a minha mãe trabalha com turismo, sempre trabalhou nessa área. E em 2020 deu uma parada por conta da pandemia e tudo mais. Sim. Então as questões financeiras em casa não estavam tão legais. E mesmo nos últimos anos, antes da pandemia, também era algo como só pagar as contas e sempre continuar assim. E eu sempre ouvia Como ela todo falando brasileiro. isso. Como a maioria dos brasileiros. E então eu passei, sobretudo ali na pandemia, a pensar um pouco mais sobre o dinheiro e se existia alguma forma de fazer alguma coisa para mudar a situação. E aí, quando a minha mãe conversava comigo algumas vezes sobre isso, e ela falava da situação, e acabou que ela começou a seguir algumas pessoas da área e me contava algumas coisas. E aí, um certo dia, ela pegou o livro do Pai Rico e do Pai Pobre, que ela Pai Rico e encontrou- Pai Pobre. do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Aliás, vale a pena, deixa eu frisar isso, né, Arthur? Você que não teve a experiência ainda de ler Pai Rico e Pai Pobre, aliás, até vou contar para vocês, assim, eu tenho um filho que tem 18 anos, né? Ele vai estar assistindo vocês, até lembrando, você tem Eu tenho 16. 16 Eu tenho 15. e tem 15. Então, fantástico. Você já leu o livro, então? Sim. Ótimo. O Vitor, que é meu filho, está fazendo administração, mas isso há uns 5 anos atrás também. Mais ou menos eu falei para ele, olha, vocês vão ter que ler Pai Rico e Pai Pobre. Na verdade, era férias, eu peguei ele e o meu afilhado e dei um desafio para eles. Vocês leem esse livro, a gente vai discutir o livro e aí depois eu dou uma compensação. Eles não quiseram a compensação, ou seja, não leram o livro. E aí foi bem interessante que quando o Vitor foi fazer a administração, ele falou, pô, pai, aqui ó, na lista, o livro que era para ter lido com você. Eu falei, bom, em algum momento você ia ter que ler o livro. Muito importante para você que quer ter um conhecimento sobre as tratativas, sobre negócios, ler Pai Rico e Pai Pobre. Já fica uma dica, né? Já é a primeira dica. Eu acho que já é a primeira dica. Com certeza. Já E dá pra aí? começar Mas com isso esse tem livro. quanto tempo, Arthur? Então, isso foi em 2020. Em 2020 mesmo. Isso. Aí, Então, assim, 2 anos atrás. É, Você estava com 13 anos. tava com 13 anos. Ok. Eu comecei a ler o livro e aí no decorrer do livro, o mais interessante é porque assim, o livro ele é um livro que era para ser relativamente simples, só que em alguns pontos do livro ele toca em assuntos que ele não discorre muito, porque como é um livro mais básico, ele fala algumas Sim. coisas, só que ele não te explica Ele não explica. tudo.
Então, por exemplo, tem partes do livro que ele fala de ações. Só que ele não explica, não dá uma explicação definitiva do É que porque são ele ações. que ele já tem, também tem que lembrar que é um livro americano, onde eles lá já tem uma 70% base, da população já tem uma do lado. base, né, de conhecimento nessa área. Até a gente estava discutindo aqui no estúdio um pouco antes. Já é uma cultura, né? Eles já têm uma Exatamente. base. É. Mas Então, e aí? daí, lendo o livro, eu comecei a entender mais o básico e aí a gente já meio que desfez aquelas crenças limitantes sobre o dinheiro, de que as pessoas com muito poder eram, tipo, malvadas e Sim, outras... as crenças, né? Que a maioria das pessoas tem quanto ao dinheiro E quanto a quem tem dinheiro, e quanto a quem tem dinheiro também. E ali a gente já desfez um pouco dessas coisas e começou a repensar sobre o que poderia ser feito para melhorar. tá. Deixa eu interromper só um pouquinho para contextualizar. Mas aí o Aquiles entra onde? Então, o Aquiles entra lá pro final de pouquinho 2020. mais- No final de Isso, 2020. um pouquinho mais pra frente. Você chegou lá e disse, cara, eu li esse livro aqui. Depois que eu já tinha lido o livro e procurado mais sobre outros assuntos, porque daí eu meio que comecei a acompanhar de fato pessoas que só Sim. falavam disso. Isso. Aí ele veio falar pra mim, né? Vocês estudam juntos? Não, eu Não. estudo no Energia, ele estuda no COC. Ah, tá. Escolas diferentes. Tá. Aí ele tava adquirindo esse conhecimento, tava conhecendo pessoas dessa área. E aí eu lembro que teve um dia que eu não lembro, acho que a gente se encontrou na rua ou a gente marcou Era a rua pra que a fazer minha alguma mãe coisa. trabalhava e eu tava indo pra Isso, casa eu dele. lembro até hoje a imagem. Eu tava saindo do Até treino. hoje. É. Você que tá assistindo assim até hoje, faz 2 anos. aí você começa a pensar, né? Se eles lembram isso até hoje, com 2 anos, imagina a gente com 20. É que tanta 20 coisa, anos de história. mudou tanta coisa que parece que faz muito tempo, né? Legal. Mas eu lembro que ele falou pra mim, pô, Aquiles, eu tô pesquisando algumas coisas, né, sobre investimentos, pesquisei sobre tesouro direto, eu vou começar a investir e tal, eu acho que tu deveria pesquisar um pouco mais. Altos papos. Aí eu pensei, cara, que papo é esse, velho? Que papo é esse? Será que ele tá se envolvendo com aposta, com coisa errada? Já pensou em outra coisa. Porque nesse dia que ele veio falar pra mim desse assunto, eu sabia 0 coisas. Nada, eu sabia Até nada. porque você tinha também Tinha 13. 13 E ele anos. tava com 14, Gente, com 13 anos. Não, Bom, a gente não tinha nem conta em banco ainda. Tinha poupança que vocês não sabiam, provavelmente, que os pais geralmente fazem Eu uma tinha poupança. poupança, É eu tinha assim que poupança. funciona. Mas, bom, eu sou suspeito de falar. A minha área é psicoterapia, comportamento, mente. Eu li Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Agora é minha vez de dar uma dica pra vocês. Leiam esse livro. Leiam esse livro que vai ajudar vocês também. Não é de mercado de ações, mas vai ajudar em potenciais. Eu li o Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, com 12 anos de idade. Também surgiu a ideia de ler aquilo ali. Subconsciente, essa palavra parece... Então, assim, eu fiz... Só que no meu caso, mexia muito com mente, eu achei que foi muito precoce. Sim. Mas fantástico vocês gostarem disso. E aí, como é que foi? Como é que desenrolou isso aí? Então, aí eu fiquei muito curioso. Fiquei, assim... Eu digo que foi como se fosse um amor à primeira vista. Eu comecei a pesquisar. Um amor ao comecei- dinheiro. É que nesse dia a gente não parou de falar disso. Olha aí, Ele ó. começou Dormir a na casa falar- dele, a gente foi falando. Ele começou a falar, daí eu teve horas que eu ligava pra ele de noite e falava, cara, me explica isso aqui, velho. Eu preciso. Eu não vou conseguir dormir se Você eu não ficou entender incomodado, isso aqui. inquieto. E vários conteúdos, e cara, me explica o que é uma ação, por favor, senão eu não vou dormir hoje. E ele, no começo, assim, ele sempre teve mais conhecimento, até porque ele começou antes, né? Daí eu pedia, cara, eu preciso do teu auxílio e tal. E foi uma coisa que eu... Todo momento ele tentando se igualar a mim. Ali. Todo momento tentando ser Mas superior a bom. mim. Não, mas isso acaba sendo É uma competição saudável, isso, né? exatamente. Porque se vocês vão montar um negócio juntos, tem que ter um conhecimento pau a pau. E aí? Exatamente. E aí a gente foi adquirindo conhecimento. E aí foi no começo de 2022, né? Em janeiro. E no começo de 2022, foi- com uma base melhor das coisas, eu peguei e eu comecei a reparar que na internet, frequentemente as pessoas postavam frase. Tipo nos stories do Instagram, ou então naquelas coisinhas do WhatsApp. Sim. E hoje nem tanto mais, mas naquela época eu não sei por que estava acontecendo bastante. Mas eu acho que veio também com a questão da pandemia, como você falou. A questão da pandemia fez com que as pessoas
se obrigassem, de alguma forma, por estarem ali presas, né? A consumir alguma coisa, Sim. né? E aí tinha muita coisa para ser consumível. E também entrava, acho que essa questão, eu tô ali sem trabalhar direito, ou sem produzir, ou ganhando a metade, ou até sem trabalhar e sem receber a mesma coisa de você. Pô, mas existe esse negócio de mercado financeiro, será que isso dá dinheiro? Eu acho que é aí que começa também fomentar esse movimento todo. Sim. Né? E conforme a gente foi aprendendo sobre isso e vendo que realmente dava para ganhar dinheiro, isso deu uma ambição para nós, né? Lógico, deu uma motivação. Sim. E daí a gente, em 2022, em janeiro de 2022, a minha ideia inicial, eu falei com Aquiles, nosso nome seria Status Investidor. E a ideia seria somente frases para as pessoas postarem nos status. Por isso o nome. E daí a gente começou fazendo alguns designs mais básicos, assim, em aplicativos que dava para colocar frase. Aplicativo E a gente de celular mesmo, fazia ali no celular, postava no Instagram e aí a gente deixava as pessoas repostarem nos stories e essas coisas assim. E só que, tipo, a gente não tinha muita noção ainda de digital, de marketing e outros perfis. Em outras palavras, tiveram que aprender um outro negócio paralelo para Exatamente. poder fazer o negócio de vocês. É. Eu vejo muito assim, né? Quando fala do empreendedorismo, de uma forma geral, as pessoas não entendem que você empreender não é conhecer uma coisa só. Né? Eu vou montar uma loja virtual, beleza, mas tem que conhecer todo o outro universo paralelo que gera essa loja. Né? E vocês tiveram que passar por esse caminho. A gente teve que aprender bastante coisa. Daí a gente coisa. teve que conhecer o digital, que era algo que a gente ainda não tinha contato. Daí, quando a gente começou a estudar, é que a gente teve a ideia de depois mudar de nome, até porque eu não sei como é que a gente não percebeu. Então, pra explicar um pouco melhor, tipo assim, teve um problema nesse nome, que tem um site de análise de ação, umas coisas assim. Que a gente usava praticamente bastante, todo dia. chamado Status Invest. E a gente era Status Investidor. Mas daí é a correlação de nome que existe. Sim, aí tem uma na parte de marketing. Aí ele me ligou e falou pra mim, cara, então... Você vai ter que mudar teu nome aí, na boa, tudo bem? É o praxe. E aí aconteceu isso. Aí a gente mudou o nome. Daí a gente daí a ideia foi da minha mãe pra colocar o nome e ela teve a ideia de colocar 2A Invest, que seria 2A por causa que tanto o meu nome como o nome dele começam com A, e daí seriam 2A. Tá, mas eu quero saber assim, e a parte de investimento? Eu quero saber, vocês investem? Como é que é isso aí? Então, eu comecei a investir em agosto de 2020 e eu comecei sendo enganado por uma gerente de banco. Comecei bem. A experiência é negativa, né? Tem que ter, tem a positiva e tem a negativa. O que eu sempre costumo falar, hoje eu tive até com uma pessoa falando, que é natural, né? Vocês são jovens, mas a gente está falando aqui aberto para um público geral. E as pessoas, até hoje, falando da lei da atração, do positivismo, né? Tem muita coisa dentro disso, e as pessoas acham que tudo sempre vai dar certo. E às vezes não se trata de dar certo ou dar errado, se trata de como você vivencia a experiência. E às vezes, né, a gente jogou aqui, não gravamos, mas jogou, mas você às vezes perde para aprender como ganhar. E é assim que funciona. Isso é uma estrutura de vida válida sempre. Então, às vezes tem, porque de repente lá você fizesse, deu tudo certo, quando desse errado ia ser uma perda muito maior. Ia ser uma frustração então que bom que maior, e uma frustração já maior. Começou dando... Que bom que deu errado ali, já, né? Não, já entendi aqui, já foi para um mecanismo adiante. Mas como é que foi? Perdeu muito? Não, foi na verdade assim, não é que eu perdi, é que eu cheguei, eu tava começando ainda a entender das coisas e tal. E mesmo já tendo uma noção, eu não sabia ainda como começar. Então eu não sabia o processo de abrir conta num banco ou numa corretora de investimentos para começar a investir. Então, a minha mãe nessa época ela estava trabalhando numa loja de produtos naturais do meu tio. E essa loja de produtos naturais ficava de frente para a Caixa Econômica. Então, um certo dia, uma gerente da Caixa Econômica foi lá
E aí a minha mãe falou, assim, conversa com ela porque ela já deve ter alguma noção e tal, e vai te recomendar algo bom. Sim. Confia. Aí eu peguei e fui Entre nós aqui, né? A Caixa Econômica não paga patrocínio mesmo, então... Mas ainda mais sendo da Caixa Econômica, né? eu ia dizer o mesmo. Não é por nada, mas se fosse ainda um banco privado, né? Mas um banco público a gente já sabe como é, né? A forma dos gerentes trabalharem já é um pouco diferente. Como a gente falou, não tem aquela cultura, né? E aí? Aí ela pegou e me deu a belíssima ideia de investir numa previdência privada. Com o produto que ela vende, né? 13 anos de idade, investir numa previdência. aí ela falou... E ela aí mandou um vídeo, assim, do YouTube, daí tinha um videozinho manipulador pra caramba. O vídeo mostrando uma pessoa, tipo, indo subindo na vida, com umas moedinhas. Tudo dando assim, certo. Tudo dando certo. Tudo Dando certo. Daí eu fui lá e falei, não, maravilha, isso aqui vai multiplicar o meu dinheiro. Aí eu fui lá, brilhoso, sabe? Aí... Você já fez aqueles cálculos, assim, tipo, pô, do jeito que tá aqui, em 10 anos eu tô aposentado, né? Pô, tô Tipo com isso. 13, com 23 tô aposentado. Tipo isso. Aí eu peguei e abri a conta na Caixa, o maior erro do mundo dos investimentos. Acho que nem as... Isso é uma dica? Acho que nem as ações que a gente teve loss vai tão ruim quanto isso. Uau! Aí eu fui lá, abri a conta na Caixa e comecei a investir. Eu ganhava uma mesada da minha avó de R$100. E como eu era tão gastão, eu não queria nem os R$100 investir. Eu botei só 50 ainda ficava pra mim, pra eu consumir alguma coisa. Sim. Daí foi indo. Daí, assim, era um investimento tão estúpido que ele durava 5 anos. Ó, deixa eu fazer aqui. Caixa Econômica, vocês querem melhorar a imagem de vocês? Manda alguém pra gente entrevistar, mas eu quero patrocínio. E se você é de outro investimento, também queremos patrocínio. Pra mim e pros meninos aqui. Então, aí eu investi ali, ela disse que tinha 5 anos de prazo e depois ia vencer e poderia fazer outra aplicação. E uma coisa que eu... Era numa renda fixa, então. Era um investimento tipo fixo. Uma renda fixa. E só que o pior, eu tinha a obrigação de investir todos os meses. Na verdade, ele não é um investimento, né? É uma compra, né? É uma compra de um título, né? Eu sei que ele é diferente. E aí, assim, além disso, eu não poderia saber quanto eu tinha na minha conta, não poderia saber minha rentabilidade, tava um ocultismo no investimento, basicamente. Nossa, que estranho isso, eu acho isso meio estranho. Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu acho isso bem estranho. Então, aí depois eu conheci outros investimentos, descobri como é que fazia e tal. E em 2021, eu viajei para Brasília porque meu pai estava trabalhando lá e eu descobri que ele estava investindo na Bolsa de Valores. E aí eu tive o primeiro contato com a Bolsa de Valores. Com a Bolsa Real, na verdade. Isso, em janeiro de 2021. Aí minha mente começou a abrir, porque até então eu só conhecia renda fixa. Quando eu conheci a Bolsa, aí eu vi o quão grande é o mercado financeiro. Exato. Né? E daí eu comecei a estudar também sobre ações. E aí, dentro desse processo, eu vi que aquela previdência não valia nada. Tá, mas eu quero saber, e o Aquiles no meio disso tudo? O Tava Aquiles, junto, tava acompanhando? A gente foi mais ou menos na mesma linha. Mas também tu abriu a conta, tu foi no caminho dele? Então, eu acho que ele começou foi mais em 2021, ou menos assim, por aí. Ele começou em agosto de 2021, eu comecei 2020. em 2020? É. Ele começou bem antes, então. Eu comecei em dezembro de 2021 a investir. Aí eu fiz a minha primeira aplicação. E uma coisa legal era que... Mas daí já investindo em ações mesmo. Não, em Tesouro Direto daí. Em Tesouro Direto. Isso, mas antes disso eu tinha uma conta poupança. Né? Que era um baita investimento. Muito e aí pra tirar da conta, você não tem noção. Eu ganhava dinheiro da minha avó, né? Eu ganhava ali, sei lá, uns 100, 150 reais, 200 reais, não lembro muito bem agora. Aí eu tinha que estar toda hora colocando na poupança, né? Pelo menos ali metade eu tinha que colocar. Só pra eu entender, a sua avó dava pra você e você colocava na poupança. Ela não depositava diretamente. Ela dava pra mim pra eu colocar na poupança. Tanto que a minha mãe sempre falava que eles colocam na poupança que eles deu. Não, mãe, não quero colocar na poupança, deixa esse dinheiro pra mim. Essa era onde eu queria chegar, né? Só pra gente... Como que foi pra você, mas principalmente que eu acho que o grande desafio é esse, é a minha percepção.
essa virada de chave com os pais, que é de uma geração que tem aquela ideia da poupança, da casa própria, né? Não que eu não tenho nada contra, todo mundo pode ter sua casa própria, mas tem uma ideia muito assim, tem que ter a casa própria e a casa não se mexe, né? Eu já tive clientes que eu falei assim, cara, vende a casa e tal. Não, daí eu vou perder a casa. Não, tu não vai perder a casa. Tu tá vendendo para investir num negócio que vai depois te dar uma casa melhor. Sim. Mas as pessoas têm uma coisa, uma crença mesmo, não sei se vocês leram também, deve ter lido sobre isso, de... Não, a casa não se mexe, né? Mas, cara, dá para mexer e transformar em 2 casas, né? Sim. Como é que foi isso? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que foi o seguinte. Eu já tinha poupança, né? E aí, que nem eu tinha falado, toda vez eu tinha que estar depositando lá, eu nunca quis. E aí, quando eu conheci os investimentos, né? Que foi mais ou menos ali para dezembro de 2021, aí eu simplesmente comecei a investir. Eu não queria ter dinheiro na conta, eu queria ter dinheiro investido. Certo. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei. Eu simplesmente queria investir tudo. Tanto que a briga passou de... a minha mãe queria que eu colocasse na poupança. Sim. E aí agora ela quer que eu tenha dinheiro na conta. Mudou a briga. Sim. E aí eu lembro que quando eu comecei a conhecer e tal... Mas deixa eu só contextualizar, assim. Mas aqueles lá, teu pai não mexia com isso, tua mãe, ninguém tinha conhecimento, era só você. Mas eu tive muita sorte de eles serem extremamente abertos. Então, quando eu falei pra minha mãe que eu queria tirar o dinheiro da poupança pra investir, ela falou, tá, então senta aqui e me mostra o que tu vai fazer. Aí eu falei, mãe, então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar tanto comparado... Pode falar. Eu tenho que fazer a minha pergunta, né? Porque como terapeuta sistêmico, você é o filho mais velho. Eu sou do meio. Do meio. Meu pai, ele tem um filho de 22, que não é com a minha mãe, e eu tenho um mais novo, que ele tem 2. Tá, mas no caso, em casa, você é o mais velho. Eu sou mais velho, em casa. Porque o teu irmão daí não convive com você ali. Daí... Tá, entendi. Não, só pra entender essa sistêmica. E aí você convenceu ela? Aí eu falei, mãe, então, a taxa Selic na época tava uns 10%, eu acho. O dobro da poupança. E a poupança tava, sei lá, 5%, 6%. A taxa Selic tava o dobro da poupança. Sim. Aí eu falei, mãe, tanto tempo, eu vou ter isso aqui na poupança e vou ter isso aqui nesse investimento. Nesse mesmo tempo. E o Tesouro Direto é muito mais seguro do que a poupança. Daí eu expliquei pra ela ali, sim, a relação governo, banco e tal. E ela falou, tá bom. Então, vamos lá. Só que aí demorou um tempão pra tirar esse dinheiro, porque tinha que ir no banco, daí eu tinha que ir junto. Aí a gente ficou, enrolando uns 3, 4 meses pra resgatar esse dinheiro da poupança pra investir. E aí a minha mãe... Mas enrolando que você diz... A minha... Principalmente ela mesma, ainda eu ia insegura. Principalmente. Cara, eu ficava, tipo assim, batendo... Não tem muito, você vai ali, saca e acabou. Sim, na verdade foi mais da minha mãe. Mas ela aceitou, mas aí hoje você olha assim, pô, mãe, perdi 4 meses ali de renda. Então, aí, foi mais ou 4 menos meses de juros compostos. 4 meses de juros compostos, tipo isso. E eu ainda tenho também, eu ainda tenho uma previdência privada em um banco que eu já tô pra resgatar, né? Porque, sei lá, tinha uma coisa lá que o cara falou que tinha que esperar 9 meses pra mim resgatar. A questão é porque do momento que eu fui, como ele tinha lá conforme o contrato. Do momento que eu fui no banco. Daí eu acho que mês que vem eu já vou poder resgatar esse dinheiro, nem sei quanto é que tem, não sei quanto que rendeu, não sei desde quando tá lá também. Só sei que tem, aí vou ter que... É um ótimo investimento, você não consegue nem acompanhar. Mas e você? Como é que foi? Então, convencer em casa? Como é que foi? Daí conforme eu fui investindo e depois desse lance da previdência privada, que eu conheci outros investimentos, aí eu abri uma conta numa corretora, na mesma corretora que meu pai tinha conta, abri no nome da minha mãe e eu comecei a investir o dinheiro em outras coisas, em outros produtos melhores por lá. E eu ainda não sabia como eu ia tirar o dinheiro da previdência privada, mas eu já estava determinado que eu ia tirar de algum jeito de lá. E daí, com a minha mãe sempre foi mais tranquilo. Com o meu pai, eu comecei a levar um nível de conhecimento maior e eu comecei a ver alguns erros que ele cometia na bolsa e alguns erros que ele cometia em outros investimentos, lendo caras que ele nunca tinha lido antes. Entendi. Mas assim, erros porque teu pai fazia o investimento direto ou era a corretora que fazia para ele? Não, ele fazia o direto. Ele fazia direto. Ele ainda não tinha o conhecimento. Não o suficiente, acredito eu. E tá. aí, isso foi legal para mim, isso foi bom, porque mas ele confiou. eu ia estudando nele,
eu ia aconselhando ele e eu via onde eu não podia errar. Sim. Depois, porque senão ia ter prejuízo. Porque a carteira mas de ele- ações dele sempre foi negativa. Mas aí ele correspondeu aos teus aconselhamentos, à tua consultoria. Não, Era essa não. que é a minha questão. Não, ele não. Mas daí tem outra pessoa que foi importante também, que foi o meu avô, que o meu avô fez uma poupança pra mim desde que eu era praticamente bebezinho. E, Pai do seu pai. pai do meu pai. E assim, conforme ele foi vendo também que eu tava crescendo nessa área e tudo mais, eu fui conversando com ele. E um certo dia, eu incentivei ele a abrir uma conta na corretora, Sim. ele abriu, começou a investir por lá também. E ele viu que era bom, que era melhor que a poupança Sim. e essas coisas. E quando ele viu isso, eu peguei e falei, bom, tá aí uma oportunidade para eu tentar convencer ele a me dar aquela poupança, Sim. porque já deve ser um dinheiro legal, e eu posso, assim, investir o dinheiro. Investir. E aí você conseguiu. E eu consegui convencer ele. Olha aí. E aí foi bom, eu consegui. Eu quero aproveitar essa entrevista com vocês, essa conversa, super 10 aí. Porque assim, hoje no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, o grande problema das empresas, e principalmente nesses últimos 20 anos, ou seja, vocês nem estavam num projeto de nascer, é o que a gente chama de sucessão. Porque mudou muita coisa no sistema administrativo, em tudo mudou, né? Essa pandemia mesmo mudou muita coisa, né? Vocês, mesmo sendo jovens, perceberam isso. Agora, vocês imaginam para pessoas de 40, 50, 60 anos que estão na frente de uma empresa ali há 30, 40 anos, elas não conseguem assimilar certas mudanças, até porque foram muito rápidas essas mudanças. E no caso de vocês, assim, me chama a atenção, porque além de tudo, nós estamos falando de dinheiro, poupança. É quase como a casa, é uma coisa sagrada, né? Teve uma quebra dessa cultura quando um infeliz presidente que nós tivemos fez uma confiscação, confiscou a poupança das pessoas. Historicamente, vocês devem saber dessa história. E isso quebrou um pouco essa credibilidade na poupança. Mas ela é... né? Ainda é o Ela investimento é onde está ainda mais o investimento concentrado. onde está Ainda é. mais concentrado, e por isso muita gente fala assim, mas como é que o Brasil tem tanto dinheiro? Porque tem muito dinheiro que fica lá na poupança, os bancos trabalham esse dinheiro, Sim. porque aí eu pego lá e pago a renda da poupança para você, mas eu estou investindo E eu tô tendo um spread por isso. e eu estou né? tendo um expresso por isso, exatamente, né? Aliás, assim, quando você falar esses nomes, aproveita e fala para as pessoas o que é, senão elas não O sabem. spread bancário é a diferença que o banco te oferece o investimento, a diferença que ele empresta esse dinheiro para outras pessoas. Daí ele tem uma vantagem percentual que é... É onde ele ganha. É onde ele ganha É o- dinheiro. é o lucro onde- dele. é o o lucro. quinto que não- do que você recebe. Exato, que não é, nós não estamos falando aqui do juro, que é outra É. coisa. Sim. É a transação, Isso. né? Ele te paga 1% lá na poupança, Empresta- mas ele empresta empresta 5 a isso. 10, na 10% verdade. ao mês. Ao É, mês. é. Então ele trabalha com o teu dinheiro. Sim. Que legal, gente, que legal. E qual é o projeto agora? Então, depois que a gente fez essa transição de nome ali do nosso negócio, e a gente começou a definir melhor o que a gente queria A gente ser. começou a criar um branding, na verdade. É. Sim. Porque E- que antes a gente não tinha com o status investidor, né? Não era, digamos que um nome assim. Branding. É, Explica. um branding. Branding, cara, é como se fosse assim uma marca. Identidade da É, marca, uma né? identidade da marca. Como se fosse, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem um branding magnífico, assim. É uma marca grande, várias pessoas conhecem. E preferem Coca do que Pepsi, É, mesmo... Não pode falar isso. Assim, tá? Depende. depende. Tem lugar que bastante. prefere Pepsi. É, bastante. mas lugar, já na tem verdade. provas que Pepsi é melhor. É, né, bom, não- isso é você você já que tá viu dizendo. isso Pra daí? mim, Coca é melhor, mas enfim, eu não vou discutir. Mas se eu te der de olho fechado. Pode me dar. Eu te garanto Eu que eu quero sei ver, o que é eu quero Coca e o ver. que é Pepsi. Não, vamos Cara. testar então. Pode. Eu Fechou. não posso- Eu quero testar. Ele perdeu no joguinho aqui e agora ele tá querendo achar alguma coisa pra me testar, mas tudo bem, bora lá. A gente vai sair daqui, vai comer um X e a gente vai discutir isso. Ah, Mas o branding é mais ou menos isso. Entendi. Não sei se tu já ouviu falar por exemplo, uma marca top of mind. Então, por exemplo, Sim. assim, quando fala sobre... mas tu tem que traduzir. top of mind é tipo assim... Quando Top. Aqui, a região que a gente tá gravando aqui é Balneário Camboriú. Tudo aqui é top.
Assim, aqui quando não é top das galáxias. Top of Mind é como se fosse uma marca que quando tu pensa em algum produto, é a primeira que vem na mente. Como por exemplo, a indústria de bebidas. Tu pensa na Coca-Cola, pensa em... Celulares, você pensa na Apple, provavelmente. Apple, então... mas existe outro? É mais ou menos isso. Então, a Apple criou um branding que... Bacana. Então, vocês estão trabalhando nisso. Estamos E trabalhando aí, hoje nisso. vocês têm o Instagram e mais alguma coisa? Um canal no YouTube? Então, Nós a temos gente Instagram tem canal no YouTube, tem também TikTok, que a gente cria conteúdo e tal. E daí o nosso principal projeto... A gente vai colocar o GC aí pra vocês seguirem esses meninos, hein? Daí o principal projeto, depois que a gente começou a mudar essa nossa ideia, foi um dia que eu tava conversando com a minha mãe. Ela sempre foi muito criativa e sempre nos deu ideias, assim. E eu sempre fiquei surpreendido, porque quando eu conversava com ela me falava coisas que depois eu ia assistir empreendedores e eu encontrava as coisas simples que ela falava nas falas de pessoas super bem-sucedidas. Fantástico, Arthur. Sabe? Então Fantástico. isso era demais pra mim. Fantástico. Até, assim, cara, muito bacana. Até eu quero deixar aí pra garotada que vai assistir vocês, né? E vai nos assistir. Exatamente isso. Eu vou te falar assim, eu na minha vida, eu sou bem mais velho que vocês, não vamos entrar em detalhe. Também estudei muitos autores, né? Eu fui muito em busca, tenho uma formação em filosofia, administração, parapsicologia, então a gente vai, e eu gosto muito do conhecimento, né? A filosofia é o conhecimento. E li grandes autores também. E é muito interessante quando você fala isso, porque eu vejo que às vezes eu li um livro inteiro para ver que aquilo que o meu avô, numa frase, dizia pro meu pai, que me dizia, tava ali aquele conteúdo. Como é importante a sabedoria dos nossos pais, dos nossos avós. Meu pai é um homem de origem simples, né? Um homem que não fez a sua faculdade, trabalhou boa parte ali como caminhoneiro, né? Teve outros trabalhos, mas depois dono de transportadora. Meu avô também, imagina, antes disso, né? Trabalhava ali com reflorestamento, mas aquele conhecimento que, aplicado hoje numa vida moderna, numa vida de empresa, de um administrador, é tão importante quanto. Então é legal ter esse valor. Eu acho que isso aí que dá pra gente uma estrutura, não só do conhecimento intelectual, que é o que vocês estão conquistando, né? E quem vai para uma faculdade ou para uma graduação conquista, mas saber que tem a sabedoria. Que tem o valor que vem lá de trás. Parabéns, cara. Gostei de ouvir isso. E daí era um dia normal em que ela me deu uma ideia de dar aulas nas escolas. Ah, foi aí que surgiu isso. Foi aí que surgiu um outro projeto, daí que hoje é um projeto que já acontece desde o ano passado. Nós fizemos em 2 escolas ano passado o projeto. E como é que é? Mas é um curso? É um curso. É um curso. É De um- quantas horas? É um curso. Hoje ele tem 10 horas. No ano passado ele tinha 15 horas. Nós reduzimos para ter mais E engajamento. você não tem e ele fazer ainda uma- online? Não, ainda a gente online- não. A online gente ainda ainda tem não. esse projeto de fazer Então, mas online, agora né, nós vamos curso. construir ele aqui, né? Vamos? Vamos? Vamos. Cara, Tá- vamos. cai pra dentro? Vamos. Então tá Com bom. certeza. Parabéns, olha aí. Ó. E aí? E aí vocês dois ministram essas aulas? Isso, nós fazemos E essas o que que- aulas. E o que é ensinado ali? Então, Bom, a gente ensina, assim, a primeira coisa que a gente faz, né, é o que aconteceu com a gente, que é desfazer essas crenças limitantes do dinheiro que muitos adolescentes talvez têm por causa da família, que nem tu mesmo falou ali aquela hora. A gente começa desfazendo essas crenças, falam mais sobre o Pai Rico, Pai Pobre, que foi o livro que deu start nele em mim, né, que eu tive esse start também porque ele me emprestou o livro para eu ler, né? Aí Sim. eu li todo e comecei a adquirir conhecimento depois, bastante. Aí depois a gente vai para falar um pouco sobre matemática financeira, juros compostos, né? O poder que os juros compostos têm ao longo do tempo. Aí a gente fala sobre investimentos, que daí a gente fala somente sobre renda fixa, né? Me abriu aqui a curiosidade, mas e aí em algum momento vocês falam sobre ambição? sim. Eu não sei O que é como ambição foi- pra você? Eu não sei como foi isso com Aquiles, mas teve um momento na aula
e que eu decidi fazer meio que um debate com eles. E eu peguei e perguntei para eles, coloquei uma frase no quadro, coloquei duas, mas a primeira que eu coloquei foi se eles achavam que dinheiro trazia felicidade. E eu pedi que todos dessem uma explicação contra ou a favor dessa afirmação, e eles foram discorrendo e tal. Sim. Depois a gente chegou, misturou com neurociência, e aí o negócio foi ficando Meu, louco ali. A alto gente- nível. a gente foi discutindo. Mas aí tá, eu preciso fazer duas. Você trouxe, então eu vou fazer. Primeiro, pra você, Arthur, dinheiro traz felicidade? Bom, eu acho que a felicidade é algo que vem muito de dentro, assim. E talvez dinheiro traga alguns momentos felizes, mas eu acho que o que realmente traz felicidade são os seus relacionamentos com outras pessoas. Ter bons relacionamentos, até pelo que eu já pesquisei sobre alguns artigos que falavam Legal. sobre isso e tal. Ao que parece, tudo indica que o que traz a felicidade é você ter bons relacionamentos com outras Boa. pessoas. E pra você, Aquiles? Pra mim, é mais ou menos a mesma coisa. O que o dinheiro proporciona, se tu tiver muito dinheiro no banco... Hoje, na verdade, a gente tem exemplos até na minha família de pessoas que tinham muito dinheiro, mas não se consideravam pessoas felizes. Tem até entrevistas, o próprio Thiago Nigro, que é uma Você grande... é uma referência uma no referência Instagram. no mercado, falou que ele tinha amigos que tinham muito dinheiro, mas não eram felizes. Então, com certeza, nessa parte de que o dinheiro ele traz momentos felizes e memórias, eu concordo. Até porque, sei lá, se tu estiver no meio do deserto com 1 bilhão na conta, É. tu vai trocar, sei lá, por uma água, né? Exato. Então, Eu partilho de uma frase do saudoso Clodovil, que ele diz assim, né? Dinheiro não traz felicidade, mas é muito melhor você chorar dentro de uma Mercedes do que chorar dentro de um Fusca. Eu também concordo com tem isso. essa também. É que tem Não a é? questão da Gente liberdade. fala isso. Tem a liberdade, Liberdade. mas essas experiências que vocês estão colocando, eu vivi muito elas no consultório, né? Eu conheci muitas pessoas com grande capital. Curiosamente, hoje eu falei sobre isso. Até as pessoas... Eu tinha uma secretária que ela dizia assim... Eu não entendo, essas pessoas são ricas aí com depressão. E eu dizia, uma pessoa rica com depressão é pior do que uma pessoa sem o dinheiro. Porque uma pessoa sem o dinheiro, você motiva ela a fazer uma viagem, a adquirir o carro do sonho, a casa do sonho, às vezes até um sofá, uma televisão nova, motiva. Não é que ela é... Eu não estou falando que ela está se vendendo, mas é que motiva, porque ela tem algo diferente ou especial que ela conquistou, né? Às vezes até uma viagem mesmo, né? Meu sonho é conhecer a Itália. A pessoa vai lá, junta aquela grana, né? Parcela e conhece aquele local e aquilo traz uma sobrevida para ela. Ela vê que ela tem poder demais. E uma pessoa que tem o capital, que tem o recurso, ela não vê isso como motivação, porque ela realmente está muito magoada, muito frustrada, muito doente emocionalmente. Então entra aquilo que você falou. Não é o dinheiro que vai trazer as pessoas que eu amo, não é o dinheiro que, né? Eu tive experiências mais pesadas, né? Pessoas com muito dinheiro e perderam alguém da família por câncer. Sim. Não é o dinheiro que vai resolver isso, né? Claro que vai buscar o melhor tratamento, mas não resolve. Não resolveu. Então, a felicidade, e eu concordo, e meus estudos também, e está realmente em você conhecer pessoas. Né? A ideia de a gente ter esse podcast, gente demais, é isso. Até tem um momento que eu pergunto assim para as pessoas, vocês são jovens, vou perguntar para vocês também, se gente demais ou mais gente? Ou seja, Eu acho que gente demais. Gente demais, gente com mais alegria, gente com mais vontade, com essa ideia de vocês, do que muita gente que não agrega nada. Até porque mais gente sem mais. Exatamente. Né? Não faz sentido. Exatamente. Então essa é até a nossa proposta do nosso podcast, é exatamente isso. Mas assim, para eu entender dentro disso, qual é o objetivo lá na frente? O que vocês enxergam lá na frente de vocês? Então, assim, bom, quando a gente começou a conversar sobre isso, era quando a gente parou para pensar e viu que ser uma página no Instagram que postava frase não ia nos levar tão longe assim. O que a gente queria, né? Sim. E então a gente tava vendo. a gente começou a pensar, cara,
eu nunca tinha feito isso antes, eu Aquiles também não, mas a gente pensou, e se a gente virar um negócio de educação e começar a ensinar outras pessoas e levar a educação, multiplicar a educação financeira no Brasil e em tantos outros lugares. Para jovens da idade de vocês. Principalmente para os jovens, né? E também, claro que com outros projetos atingir outras camadas também. Que né? não vê o caso, mas é natural, né? Um fluxo. Sim. Foi o nosso maior motivo, né? Educar as outras pessoas, até por causa dessa estatística da poupança, que é bem preocupante. Eu vou ocupar o espaço de vocês um pouquinho, né? Para partilhar com vocês uma história bem rapidinha. Eu tenho um grande amigo mesmo, que é do mercado financeiro. É um amigo que eu falei que mostrei um pouquinho o trabalho de vocês e ele deu uma validação. E antes dele ser meu amigo, ele foi meu paciente. E ele estava entrando nesse mercado. E aí algumas coisas aconteceram, né? Ele estudou bastante, é um cara muito estudioso, muito dedicado, muito correto, muito honesto. E eu acredito que as pessoas que são assim andam melhor. Não que não levem porrada, mas andam melhor. E em um determinado momento, numa das sessões que nós tivemos, eu perguntei para ele, qual é o teu objetivo? É uma pergunta bem comum quando eu trabalho na parte da carreira da pessoa. E aí entra a questão de ambição, por isso que eu perguntei para vocês. E ele falou assim, cara, meu objetivo é conhecer mais gente, passar para frente esse conhecimento, mostrar como é que ganha dinheiro e ver as pessoas realizadas. E aí daqui a pouco eu tenho o meu próprio escritório com umas 100 pessoas, daqui a pouco 300... Ele não falou para mim em nenhum momento, estando no mercado financeiro, e vocês estão entrando nele, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um iate, eu quero ter 10 milhões na conta. Ele não falou disso. Ele falou de uma frase que ele queria multiplicar pessoas. E a Bíblia é muito clara nisso quando ela fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos. E as pessoas não entendem o que é. E crescei-vos e multiplicai-vos é exatamente o que vocês dois estão fazendo. Exatamente o que ele se propôs. Tanto que quando ele fez essa fala, eu olhei para ele, agora eu vou trabalhar com você. E eu vou estar sempre do teu lado. Tanto que hoje a gente é muito amigo, ele cresceu muito dentro da empresa, graças a Deus, graças ao trabalho dele, obviamente. Mas a gente troca muito, eu tenho o prazer de estar trocando com ele. E isso é legal. Então, eu falando para vocês assim, o dinheiro é um instrumento, é uma ferramenta, né? Vocês já devem estar mais ou menos entendendo isso, né? O dinheiro, imaginem vocês, eu estou falando da minha visão de dinheiro, não estou falando de dinheiro como moeda econômica ou como mercado, mas ele é como uma energia elétrica. Você pode ter muita energia elétrica lá, mas você tem que distribuir de maneira correta e saber usar de maneira correta. E aí você vai ligar o monitor, vai ligar a luz, vai ligar a tua máquina, né? Uma indústria consome muita energia nas suas máquinas, mas tem que ter uma distribuição correta, porque senão ele dá uma descarga e tudo se põe a perder. Né? Então ela também não pode faltar, porque se faltar e a máquina não funciona, não produz. Se faltar aqui, a gente fica no escuro. Então eu aprendi nesses anos, falando dessa experiência, que dinheiro é uma coisa que a gente não dá mais poder do que ele tem, mas a gente não tira o poder que ele tem. A gente dá um lugar correto para ele, um lugar de equilíbrio para ele. Então não tem nada de errado em fazer o seu dinheiro crescer, fazer o seu dinheiro render, ter uma casa, ter duas, ter três, ter a Ferrari. Até porque isso é uma consequência. Isso é uma consequência do resultado. Agora, o que você não pode é trabalhar pensando em ter. Que o nosso objetivo, esse é algo que eu sempre conversei com o Aquiles. Nosso objetivo final, e eu acho que, sem querer botar isso como uma regra, mas eu acho que não faz sentido o propósito da pessoa ser o dinheiro, porque ela vai se frustrar, né? Se esse for o propósito dela. E agora, o que a gente pensa é que o nosso propósito é ajudar outras pessoas, transformar a vida das pessoas. Parabéns. E levar elas para nunca ter isso como um conflito na vida delas. Até e sim porque... algo que seja um complemento, que entregue mais liberdade, uma vida mais tranquila. Então, até porque se a pessoa, às vezes, não tem um objetivo profundo, não tem um motivo profundo dentro dela, às vezes ela vai lá e consegue o dinheiro. Aí ela pensa, tá, e agora? É isso. Mas isso eu até te falo, que eles não é só no dinheiro. Eu conheci pessoas assim, eu quero muito ser o CEO daquela empresa. Chegou lá, e agora? Exatamente. Entendeu? Tá, e agora?
Então, a profundidade do que é o caminho, na verdade, assim, tô super feliz de estar com vocês aqui, um prazer enorme conhecer vocês dois. E digo para vocês assim, o mais legal disso é daqui 5, 10 anos vocês terem essa trajetória. Com certeza a bolsa, o mercado vai ter suas variações e vocês sabem disso. Sim. E um dia vai estar em alta e outro dia vai estar em baixa. E é parte do jogo isso, não é assim? Mas que vocês construíram uma amizade, e quantas amizades mais, e quanta gente ajudou, e, enfim, é o caminho. Mais do que a chegada é o caminho, né? Aquilo que você percorre. Mas muito bom, meninos. E até aquilo sobre que tu falou ali, que a gente estava falando anteriormente, é difícil, bem difícil, não sei até se tem, o exemplo de uma pessoa de sucesso, uma pessoa conhecida e tal, que o motivo dela era o dinheiro. Era ter uma Ferrari, era ter um iate. Às vezes sempre tem, mas a maioria das vezes sempre tem um motivo bem mais forte por trás disso. O que ela faz todo dia. É que tem, exato. Aí quando você vai estudar, principalmente no ramo da terapia, hoje, né, tem o coach também, né, que infelizmente foi muito desvirtuado nos últimos anos. O coach hoje está mais para uma religião com uma linguagem diferenciada do que por um propósito mesmo de trabalho, mas enfim, não quero me aprofundar nisso. Mas existem sim pessoas, mas quando a gente faz a análise terapêutica, a gente vai descobrir assim, por exemplo, tinha gente que eu vou ter aquela Ferrari porque eu fui esnobado pelo cara da Ferrari. Putz. Vocês entenderam isso? Sim. Eu vou ser o dono da empresa que um dia fui mandado embora. Entendi. Então, às vezes, não é pelo ter puramente, vamos dizer assim, por dinheiro, pelo poder de ter, mas é o poder de mostrar que eu tenho. Sim. Então, isso existem muitas histórias de muitas pessoas, né, que foram zombadas, foram humilhadas, então um dia eu vou dar a volta nisso, mas também que serve de motivação. Serve de motivação. A grande questão é como que a pessoa tem a motivação. Exatamente. E o legal dessa geração nova, e vocês são essa geração nova, é que são motivações leves, não são motivações traumáticas, que é diferente disso. Sim. Apesar de você ali começou contando da história da sua mãe, que tava, né, meio aquela grana e tal, mas é diferente de questões assim mais pesadas que aconteceram. Eu vou até falar um exemplo, cara, que aconteceu ontem. Aconteceu ontem. Eu tô começando agora a treinar jiu-jitsu, né? Eu tô gostando bastante e tal. E aí, um aluno lá, um amigo meu, ele falou brincando, mas mesmo assim me gerou uma motivação extrema. Que, como eu sou o mais iniciante lá, ele falou pra um outro colega, o outro colega queria aquecer, ele falou, pega o Aquiles aqui, aí todo mundo, pra aquecer, né? Aí todo mundo começou a rir e tal. Pega o novato. Aí isso é clássico de academia, sim, tá? Aí eu levei na brincadeira e tudo mais, mas daí eu pensei, cara, eu ainda vou ser muito Agora bom eu vou crescer. no Gil, pros caras pensar... Pra pegar um novato. Não, mas... Sempre vai ter um novato, cara. Exatamente. E, na verdade, ainda mais nessa arte marcial, que por graduação e tal, é normal. Mas aí no final do treino eu pensei, cara, eu ainda vou ser muito bom, eu ainda vou ser um faixa azul ou algo do tipo, pros caras pensar, cara... Tudo vai depender do tu teu quer, treino. Exatamente. Se tu quer cansar, então pega o Aquiles. Então... muito bom. Você faz algum esporte, Arthur? Já fui... Não sei se dá pra dizer que eu já fui atleta, mas eu já treinei bem taekwondo. Fiquei durante 4 anos no taekwondo, participei de campeonatos brasileiro. Aqui em Balneário fui campeão brasileiro. Com o Buton ali, com o Gustavo? Gustavo? Gustavo Buton. Eu sou faixa verde em taekwondo ali com eles. Legal. Eu pratiquei Kung Fu. Uns 20 anos da minha vida. Nossa. Caramba, que legal. E tá aí Tô com medo agora. Não, isso era no tempo que eu era jovem. Agora, cara, agora o máximo que eu consigo é só confusão. Mas assim, eu acho que o esporte, ele te ensina, e principalmente, né, defendendo a arte marcial como um todo, a disciplina. É um dos principais caminhos. Você que quer desenvolver, ter sucesso. Eu até diria assim pra vocês, não sei se vocês já viram algum vídeo ali do Abílio Diniz, né?
Não? É, o fundador do Pão de Açúcar. Veja, o cara tem 80 anos, mas a história do cara sempre foi nadador, sempre foi esportivo. Então, é essa condição. Aliás, o coach, para quem nunca não sabe exatamente, a ideia do coach vem dos treinadores americanos usar aquilo que leva as etapas de um atleta se desenvolver para a vida financeira, comercial, né? Tem a disciplina. Você quer alcançar o quê? Então, você tem que fazer isso. Esse é o exercício. Esse seria o coach puro, né? Então, eu acho que o esporte é fundamental na vida das pessoas, não só para uma saúde física, mas até para uma questão comportamental mesmo, de disciplina, de você ver a tua conquista, né? Agora está bastante em alta. O Aquiles, vamos mencionar, já que ele não falou, que quando eu era um atleta, tipo, com uma performance legal, assim, no Taekwondo, ele já era, há, tipo, uns 2, 3 anos, atleta de alta performance em futebol. Ele sempre foi alta performance em futebol. Sempre tipo, fui muito conectado, já participei de vários campeonatos, torneios regionais e tal. E futebol, sinceramente, é uma coisa um pouco complicada na minha vida, né? Mas veio muito do meu pai, assim, até porque, vou até falar, eu nunca gostei de futebol, até meus 9, 10 anos. Nunca gostei, não gostava de jogar, não gostava de fazer, de praticar, né? Mas aí meu pai me incentivou de uma forma, assim, muito, muito forte. E aí com 11, 12 anos eu comecei a treinar. E aí comecei Mas daí tu passou a gostar. Passei a gostar de verdade, assim, muito mesmo. E agora, com a 2A e tudo mais, eu não sei mais se é realmente o que eu vou... Sim, né? sim. Mas o que eu peguei aqui de mais importante, né? Como é legal essa relação que vocês tiveram, essa oportunidade que vocês tiveram de pai, mãe, enfim, da maneira que foi possível, vou incentivar. Mesmo que fosse algo que virasse fogo de palha, não foi o caso de vocês. Que bom isso, legal isso. E às vezes eu escuto muito pai, mãe, hoje assim, mas meu filho queria fazer... a gente tá pegando esporte, mas que seja até a área que vocês estão seguindo. Meu filho queria fazer futebol, mas fez uma semana, não quer mais, agora quer fazer vôlei, agora quer fazer... Mas, cara, incentiva, vai até acertar alguma coisa. Isso né? Muito importante. É uma coisa importante. E quando é também artes, né? Quer tocar violão, não, agora quer tocar piano, agora não quer mais tocar, quer fazer teatro. Incentive, faça. Se ele fizer um mês de outro, ele já é um conhecimento, conheceu pessoas... E ele vai se descobrindo como pessoa. Exatamente. Como incentivo também no trabalho. Mas agora, para a gente poder encerrar aqui, como é que vai ser? Faculdade de... Não que seja uma obrigatoriedade a faculdade, vocês sabem melhor do que eu, pelas leituras de vocês eu já entendi. Mas é o quê? Economia, administração? Tem vontade disso? Então, eu acho que ele pode falar primeiro, porque como ele é mais velho, ele já deve estar pensando um pouco mais próximo. Né? Então, isso é uma coisa que eu e o Aquiles estávamos conversando. E é algo que ainda nos traz um pouco de confusão, às vezes. Porque, pelo menos eu percebi que eu tenho... Eu acredito que... Bom, eu andei lendo algumas coisas sobre performance, sobre talento. Conheci um autor que esse seria o Joel J., e ele definiu bem o que seria talento num livro dele que seria 100% presente. E aí, nesse livro, eu comecei a parar para pensar se eu tinha algum talento. E aí, assim, tem o esporte que sempre tive respeito no Taekwondo, na música, também toco alguns instrumentos e tal, mas nada muito nossa, assim... E eu achei que, mesmo assim, nunca quis seguir nenhuma das áreas profissionalmente falando. E então, só que eu lembrei de uma coisa, que mais ou menos no 9º ano, em 2021, eu não sabia o que eu queria. Eu gostava de psicologia, porque eu sempre gostei de falar com as pessoas. Só que eu também pensava, lá no fundo, em ser professor. E eu gostava de português e eu queria ser professor de português e eu não sei o porquê eu queria ser professor de português. E eu acho que é porque eu gostava de ensinar. Paixão, exato. Eu acho que é porque eu gostava de ensinar. E aí, nesse mesmo ano, eu fui convidado por um pai para dar aulas particulares para um menino. E isso foi uma experiência legal, porque eu vi que eu gostava de ensinar. Era um menino do 7º ano, eu estava no 9º, então eu ensinava conteúdos que já tinha visto, era tranquilo para mim. E ali eu fui criando uma paixão por ensinar. E aí, quando eu comecei ensino médio, no 1º ano,
eu ficava todos os dias à tarde e nas matérias que eu tinha mais facilidade, eu, tipo, praticamente dava uma aula para outros alunos ali de tarde. A gente entrava, Sim. pegava uma sala e ficava escrevendo no quadro, ficava falando sobre a matéria. Você já deve ter o dom da pedagogia, é isso que a gente fala na área. E eu vi que eu gostava muito disso. Então, pra mim, hoje, eu não sei o quanto vai me agregar uma faculdade, se faz sentido eu me especializar em algo de fato. Em algo de fato tu fala de maneira Tipo, generalista? por exemplo, me especializar em economia. Vamos supor que eu faça faculdade de economia. Mas aí você pode dar aula de economia. Então, poderia dar aula de economia. Só que a minha ideia é ir para uma... Eu gosto muito de gestão de negócios. Então, Pode fazer uma faculdade de gestão de negócios. Então, a minha ideia é me aprofundar na comunicação, então ler bastante sobre isso. Pode fazer uma faculdade de comunicação. Mas qual faculdade de comunicação? Tem comunicação. Comunicação? Comunicação social, tem outras. Ah, Marketing é comunicação também. Publicidade não deixa de ser também de comunicação. Faculdade é uma coisa muito vasta. tipo, eu ainda não conheci tantas coisas, Então. sabe? Mas deixa tipo, eu ver. economia, Mas pelo que eu tô administração, entendendo, você tá dizendo assim, não sei se eu quero fazer uma faculdade, se eu vou precisar de uma É faculdade. porque eu acho que se eu me dedicar exclusivamente pro meu negócio durante 4 anos, eu vou ter muito mais do que ficar 4 anos numa Mas faculdade. aí eu tô vendo uma confusão mental. Aí, até eu quis tocar nesse assunto porque eu imaginei a leitura de vocês e eu vejo muita gente falando isso. Não sei se você partilha da ideia dele. Posso... Deve? Obrigado. Porque daí eu faço uma fala. Tá. Então, lá em casa, a escola é religião. Mas isso é também de clássico da verdade. nossa cultura. De verdade, assim, a coisa que meus pais mais me cobram, de verdade, de tudo, Estude. é escola. Estude. O resto Beleza. é por tua conta. Agora a escola é... Formação. Cara, 8,5, 9, pô, por que não 10? Tá. É tipo isso lá. É. E aí, meu pai sempre falou, não, tu vai fazer faculdade, minha mãe sempre Sim. falou, não, tu vai fazer faculdade. Só que eu, sinceramente, também não... Tá partilhando da ideia dele. Mais ou menos, porque eu Então não tá. me vejo no Então terceirão. eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu tô dizendo pro nosso público em aberto, né? Eu entendo as leituras de vocês. Eu partilho com algumas ideias, mas veja só, vocês fizeram toda uma explanação aqui sobre a importância de ganhar dinheiro que não necessariamente seja pelo dinheiro. Sim. E eu digo para vocês, a formação não é para vocês ganharem dinheiro, é para a formação de vocês. Sim. Você vai ter uma intelectualidade diferente, um desenvolvimento diferente. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, tá vendo assim um movimento muito grande desses escritores e tudo mais, sobre quase você não precisa de faculdade para ganhar dinheiro. E eu concordo, você não precisa de faculdade para ganhar dinheiro, mas você não faz a faculdade para ganhar dinheiro. Você faz a faculdade pelo conhecimento intelectual que você vai ter. Sim. A única... Porque aí eu escuto aquelas coisas assim, o Steve Jobs não fez a faculdade. Mas daí é um negócio... Mas não é um negócio, eu te pergunto assim, você conhece quantos Steve Jobs na tua vida? Pois é, né? Né, o Bill Gates não terminou a faculdade. E quantos Bill Gates você conhece, meu querido? Já começa que ele não entrou em qualquer faculdade. Entendeu? Né? Então já começa assim. Volto a dizer, ganhar dinheiro é uma coisa. Formação é outra. Sim. E com certeza você tendo uma formação independente, tá? Você vai agregar muito mais na sua vida. Já começa, eu acredito que faculdade, essa é a minha visão. E lá nos Estados Unidos eu também sei que é assim, né? Eu tive a sorte de conhecer professores que estudaram lá e tudo mais. Mas é um network do caramba, você conhece amigos ali, troca ideias, porque assim, vamos lá, o Steve Jobs, por exemplo, ele não concluiu a faculdade, mas se ele não conhecesse aqueles caras... Mark Zuckerberg também. Não teria... Aí, pô, vocês sabem disso, Sim. né? O Mark Zuckerberg, mesma coisa. Se ele não conhecesse aqueles amigos ali, será que o Facebook seria, né? Tudo do que se tornou? Sim. Então, eu volto a dizer, eu não vejo faculdade... É que, assim, a nossa... Não vocês já, mas a nossa geração, da minha ali, do Alan, que tá aqui olhando para trás, essa geração é uma geração que se acreditava assim, né? Nossos avós acreditavam assim, não, faz uma faculdade para fazer um bom concurso público ou para ter um bom trabalho numa boa empresa e pronto, tá tudo resolvido. Então, a ideia, tanto que posso dizer para vocês, eu conheço médicos frustrados, porque o cara não queria fazer medicina. Ele é um bom médico, ele ganha o dinheiro dele, mas ele queria fazer direito.
sei lá. Como eu conheço advogado que é frustrado, entendeu? Que hoje nem é mais advogado, ele tem uma oficina. Sim. O cara é formado em direito e tem uma oficina. Aí, beleza. Só que você tem que entender o conhecimento. Então, não faça uma faculdade única, exclusivamente, pensando na carreira. Eu vou fazer uma faculdade de psicologia. Vou contar, até vou partilhar um pouquinho com vocês. Eu, quando cheguei na idade de vocês, a velha conversa, minha mãe, nunca vou me esquecer. Então, o que você vai pensar em fazer? Eu disse, tô pensando em fazer psicologia. Cara, vocês não têm noção, eu quase apanhei, né? Porque meu pai tinha uma transportadora, que psicologia? Teu pai tem uma empresa, não sei o quê, tem que fazer administração. E eu fiz a administração, até por conta dessa fala, me apaixonei por administração. Mas hoje, principalmente psicologia, ela tá dentro da administração. Hoje psicologia tá dentro de várias áreas, né? Como a administração tá dentro de várias áreas, como o direito tá dentro de várias áreas. Então eu acho que essa formação, ela é importante para abrir a cabeça para outros conhecimentos que não exclusivamente de carreira ou profissão. Entende? Hoje, eu né, quando meu filho foi escolher, eu falei, cara, faz o que você quiser. E aí eu disse assim, a única coisa que o pai vai te dizer é o seguinte, eu acho que, na minha visão, pela minha experiência, a administração, psicologia e direito, não importa se você vai trabalhar diretamente, mas vai te servir para muita coisa, porque a psicologia, se você vai ser um professor, você vai usar psicologia, você vai fazer uma negociação, você vai usar psicologia, tá em tudo. Administração, tudo é administração. Sim. E direito, toda hora nós temos que lidar com o tal do direito. Então são áreas que você sempre vai usar, ou aqui ou ali, vai aprender a escrever melhor, vai se relacionar melhor, vai ter uma postura melhor. Então pensem na formação. Não, ganhar dinheiro vocês já estão aprendendo, acho que vocês vão se dar muito bem. Mas pensem nisso, é uma ideia, porque também, senão vocês, a gente, hoje, a minha geração é uma geração e a geração para trás, que a dificuldade era ter informação. Para ter informação, né, na idade de vocês, a gente tinha que ir numa biblioteca que nem tinha um livro. E quando tinha um livro, era um livro de, sei lá, não tinha atualização nenhuma. Hoje não, hoje vocês pegam aqui o celular e vocês têm informação na hora, quente, rápida, entendeu? Então, só que vocês têm excesso de informação. Então, eu acho que também tem que ter uma leitura filosófica, aí entra bem a minha área, uma reflexão filosófica sobre isso. Por que eu vou fazer uma faculdade? Entende? Quando eu fui fazer filosofia, por exemplo, não foi por dinheiro. Se eu fosse fazer filosofia por dinheiro, nem preciso dizer para vocês. Eu fui fazer porque eu amo filosofia, eu amo reflexão, eu amo comportamento humano, pensamento. Conheci colegas, professores, foi uma coisa muito gostosa. E, obviamente, adquiri assim, um encorpamento de conhecimento mais gostoso. Então, eu não fiz filosofia para ganhar dinheiro, não fiz filosofia para dar aula, não fiz filosofia por gostar. Pensem nisso, aproveitem isso. Eu até ia adicionar ali que o que eu não defendo, o que eu não penso, assim, é sair da escola e ir direto para a faculdade. Aí eu concordo com você. Isso, eu até ia adicionar ali, daí tu emendou. Isso eu não penso. Não, é uma coisa que eu, assim, não quero. Mas o que o meu pai, ele falou exatamente a mesma coisa que tu. Ele falou, cara, então, se tu não quer fazer logo saindo do terceirão, eu só te digo uma coisa. Faz faculdade, velho. Porque tu vai conhecer gente... Ele falou a mesma coisa que tu. Eu vou até ser redundante se eu falar aqui o que ele disse, né? Então, o que eu quero... fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade. Só que eu não me vejo fazendo faculdade logo saindo do ensino médio. Porque eu quero focar no meu negócio. Mas eu diria até mais para vocês dois, tá? E para vocês e para quem tá assistindo, né? Eu sempre orientei meus clientes quando chegou nesse momento com os filhos e tudo mais. Gostaria de ter feito isso com meu filho, mas por uma condição financeira e também a pandemia não aconteceu. Mas eu acho assim, caras, terminem lá o ensino médio, né? E vão para fora do país. Minha primeira dica é vai para fora. Para onde? Não sei. Vai. 6 meses. Cara, então a gente Canadá, Estados Unidos, para China, Japão, Tailândia, não interessa para onde, mas vai. Para ver outras pessoas, entender outras culturas. Criar responsabilidade também. Aí é outra coisa, aí a gente chama de desmamar, mas não é só isso, é ver uma outra forma de sociedade. Sim. Porque isso abre muito a cabeça,
né? Eu fui um cara que fui para fora do país, mas já fui tecnicamente velho para fora do país e voltei outro de lá. E aí eu digo, pô, se eu tivesse ido com 20 anos, meu Deus. Então é importante, nem tô contando aqui a questão de aprender uma língua, isso aqui. Eu tô falando ver uma cultura, ver uma forma de trabalhar diferente, ver pessoas com necessidades, pensamentos, formas diferentes da nossa realidade. Isso eu acho, assim, a base de formação da juventude de vocês hoje. Eu acho que isso realmente vai fazer vocês se tornarem globais. Senão vocês estão vivendo, apesar de todas as aberturas, todas as rupturas, mas vocês estão aqui, vivendo aqui, com as pessoas daqui. Então, continua a ideia mais ou menos daqui. Isso é abrir crença. Isso é quebrar crença. Ir lá e ver mesmo. Então, eu acho fantástico isso. Então a gente faz assim. A gente vai para os Estados Unidos, aí a gente entra em Harvard. Olha aí. A gente entra em Harvard em economia. Olha aí, ó. Conhece uns 3 sócios, cria uma ideia inovadora, larga e faz muita grana. Que nem mas aí me chama, né? Daí fala assim, ó, um dia lá eu tava com o Wagner. Então, a gente tá feito agora. Mas isso. Eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Foi um prazer. Desejo sucesso, paz, bênção na vida de vocês. Vi que são 2 meninos top da galáxia. E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos aí, né? E quero logo ver vocês aí voando, tá bom? Eu poderia acrescentar uma coisa? Pode. O mercado financeiro foi tão fascinante para mim desde o começo, porque eu percebi que com a vida ali em casa, com a mãe e tal, era muito parecido com o que eu via no mercado financeiro. Quando eu comecei a estudar sobre bolsa, eu comecei a ver os gráficos de uma forma que se assemelhava à nossa vida. Tem um cara que se chama Benjamin Graham e ele fala que no curto prazo, em um espaço pequeno de tempo, o mercado é como um maníaco, louco, psicopata, porque ele oscila demais e ninguém entende o que está acontecendo. Mas no longo prazo, a grandes espaços de tempo, as coisas começam a fazer sentido e fluir bem. Então, o que eu levo para a vida é que na bolsa, no mercado acionário, as coisas estão sempre uma loucura, tem vários fatores externos e é tudo muito complexo. Só que o grande lance, que é muito interessante, é que você passa por adversidades na bolsa. E é justamente nessas adversidades que você vai se diferenciar da maioria, aprender como se ganha. A percepção. Isso tudo na vida, né? Tudo na vida. Exatamente. Eu até postei um story essa semana exatamente com o que ele falou. A minha carteira, ela tava formando tipo um N. Assim. E aí eu falei, pessoal, olha a minha carteira aqui. Se eu tivesse deixado me levar pelo curto prazo e tivesse vendido todas as minhas posições nessa baixa que teve, eu não teria aproveitado essa alta que tava formando tipo um V, assim. Então, é muito isso que ele falou. Praticamente tudo na vida, se tu for ver um espaço de curto prazo, tu não ter uma visão de longo prazo, tanto para tua empresa, quanto para o teu trabalho, quanto no teu investimento, tu vai se deixar levar pelo curto prazo. Muito não vai ter bom. Meninos, foi um prazer. Obrigado, Aquiles. Obrigado, Arthur. E até a próxima. Valeu? Muito obrigado. Valeu. É isso aí, gente. Então, assim... O que a gente leva aqui com esses 2 meninos? A importância, né, que um pai, uma mãe tem em incentivar, olhar para esses jovens que já vêm com esse talento inato, com essa percepção, quebra de paradigmas, abrir a mente e refletir sempre. Família, amigos, crescei-vos e multiplicai-vos. E eu convido vocês para o próximo podcast.